Valeu, Rogério. Boa noite pra vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira. Ufa! Enfim, o Cruzeiro estreou na temporada 2025. Um belo jogo. Leonardo Jardim fez mudanças e conseguiu uma mudança importante no Cruzeiro, de atitude, de organização, no aspecto físico também, na intensidade do jogo. O Cruzeiro melhorou bastante e fez um placar merecido, 3-0, sobre o bom time do Bahia, que hoje não jogou bem. Vamos falar muito sobre esse jogo e também sobre os demais assuntos do programa. Estou aqui com Carlos Eduardo O Mansur e Richarlison. E, além disso, eu conto com vocês também por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter. Imagino que os cruzeirenses estejam, entusiasmados com o jogo de hoje, uma vitória importante. O Cruzeiro dá um salto na tabela de classificação. Vocês viram a classificação agora há pouco. O Cruzeiro é o 5º colocado nesse momento. Veja que é um time que não vencia no campeonato. Com a primeira vitória já vai a 7 pontos. O Cruzeiro chega então ao G5 ali, o 5º colocado neste momento. Carlos Eduardo Mansur, o que mudou no Cruzeiro? Porque não só a escalação, mas o Cruzeiro se apresentou à torcida com aquele desejo de ganhar o jogo, com aquela organização mais perto daquilo que a torcida imaginava para esse começo de ano, que lá atrás, quando as contratações vieram e tal, deixaram o torcedor bastante empolgado para 2025, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu não conseguia olhar para o jogo sem pensar na entrevista recente do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, em que ele dizia ter errado nas contratações. Conforme o jogo ia andando, a minha sensação... Eu não sei se de fato errou, eu não sei o que alguns dos jogadores contratados e que estavam no banco hoje vão produzir ao longo do restante da temporada. O que me parece claro é que desde sempre o principal erro era a ausência de um projeto esportivo, né? A política de contratação não colocava muito investimento e muito status em jogadores numa etapa avançada de carreira, sem rendimento alto recente, ampliava demais a média de idade do time e baixava a intensidade. Se você fosse eleger os 11 iniciais por status, por maior investimento e pelo nome, pela badalação, com que chegaram ao Cruzeiro. Isso resulta na queda de um treinador e na chegada de outro absolutamente descasado com esse tipo de modelo. Porque se vem um treinador e que claramente, como está reafirmado e principalmente demonstrado no jogo de hoje, que aposta num time de pressão, intensidade altíssima, recuperação rápida de bola e ataque rápido, isso não combina em nada com as principais contratações feitas no início do ano. Então a sensação que eu imaginava assim, era o Leonardo Jardim ouvindo a entrevista do Pedro Lourenço e dizendo: não, pode deixar que eu vou consertar. Só que para consertar, a gente vai ter uma mudança radical de base de time. Não, é até possível que por uma mudança de atitude, de momento físico, ou eventualmente, que esses jogadores que não estavam hoje, Dudu, Gabriel... o Eduardo é um outro jogador que veio criando alguma expectativa, que eventualmente eles venham a se encaixar nessa ideia e sejam mais do que jogadores para uma parte final de jogo em algumas circunstâncias. Mas hoje, pelo que vinham rendendo com o Cruzeiro e pelo que vinham rendendo nos últimos momentos de carreira, é difícil imaginá-los executando essa ideia, que só funcionou porque a decisão de pressionar o tempo todo era uma decisão dos 11 que estavam em campo. O Cruzeiro foi uma unidade o tempo inteiro pressionando o Bahia, que fez uma partida muito ruim. É isso aí. Ô, Richarlison, boa noite. A gente sempre fala que quando troca o treinador, às vezes o jogador se motiva um pouco mais, quer mostrar um pouco de disposição extra para tentar conquistar um espaço no time. Isso tem a ver ou teve mais com a organização que o Leonardo Jardim hoje colocou em campo para enfrentar o Bahia, hein? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. Tem um pouco de tudo, Diniz. Eu acho que, assim, principalmente, o Jardim entendeu o que ele precisava fazer, quais eram as características importantes para que determinados jogadores pudessem crescer individualmente, mas tendo o coletivo muito melhor do que tinha sido feito até agora com o Cruzeiro. Por que eu falo isso? Quando ele entra com uma formação com 3 volantes, e aí ele coloca o Christian, que é um jogador de intensidade, de mobilidade, de movimentação, de entendimento de jogo, ele dá uma sustentação para quem? Para o articulador, que é um jogador que é importante para esse time, que é o Matheus.
Matheus Pereira. Porque quando o Matheus Pereira ele fica vulnerável, que ele precisa recompor, que ele precisa entender, fazer movimentações na parte defensiva, ele perde aquilo que ele tem de melhor, que é a criação. E tendo essa sustentação de três volantes, ele fica livre. Ele consegue fazer aquilo para que o Cruzeiro possa criar oportunidades ofensivas de maneira mais natural, não forçadas. E aí entra também a sacada de ele trazer 2 jogadores jovens, o Wanderson até que não tão jovens, com 30 anos, mas é jovem, e o Caio com 23, que entrega essa pressão com intensidade a todo tempo, e isso não foi só contra o Bahia, já tinha sido contra o São Paulo, e que faz o Cruzeiro subir suas linhas, entender que tem um lado esquerdo muito bem legal com o Kaique, esse menino tem uma resistência de velocidade legal, uma percepção de movimentação bacana, e do outro lado um jogador mais veterano, com entendimento de vir como um construtor, que é o Fagner. Então ele entendeu que precisava fazer mudanças com encaixes e, acima de tudo, mudar essa rotação desse time, que era muito mais apático, era muito mais passivo, para um time muito mais intenso, para um time muito mais brigador. E aí o resultado é isso. Fez uma grande partida. É claro que a gente vai falar da partida apática e abaixo daquilo que a gente tem acompanhado do Bahia, mas é mérito do Cruzeiro, que fez o Bahia sentir. Antes do pênalti, a gente vai falar depois, eram 3 pressões fortíssimas em cima do goleiro e do zagueiro, que já tinham errado. A terceira foi o pênalti, que foi a gota d'água. Ali, o Cruzeiro falou assim, opa, estamos fazendo certo. Então, assim, quando você se predispõe a entender as características do seu time, dos seus jogadores, e potencializar para que coletivamente você tenha um time diferente daquilo que vinha sendo, mas, acima de tudo, dando oportunidade individual para cada um fazer aquilo que tem de melhor, o resultado é esse. É por aí. Vamos saber mais, então, direto do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Rogério Correia, Carlos Eduardo Lino e Fábio Júnior vão conversar com a gente sobre esse bom jogo do Cruzeiro. Tenho a impressão de que é o melhor da temporada, né? Esses 3-0 sobre o Bahia. Até disse aqui que era a primeira vitória, mas é a segunda, né? O Cruzeiro havia vencido o Mirassol na primeira rodada, exatamente, na abertura do campeonato. Tudo bem, meus amigos? Imagino que os torcedores tenham saído em êxtase aí do Mineirão depois dessa estreia, diria, do Cruzeiro em 2025, porque é mais ou menos isso que o Cruzeiro estava esperando lá atrás, quando esses reforços todos, né, chegaram com pompa e formosura. Não, Rogério? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite pra você, boa noite pro Mansur, pro Richarlison, todo mundo que acompanha o Sport TV. O meu time eu não mudo não, hein? Tá aqui o Fábio Júnior e o Lino. Agora, você disse muito bem, foi talvez a melhor atuação do Cruzeiro na temporada. E o Cruzeiro, desde o início do Campeonato Mineiro, que foi um jogo contra o Tombense, que o Cruzeiro tomava gols em todos os jogos. Hoje não tomou, ainda fez 3-0. Ô Lino, se a gente gostasse de trocadilhos, a gente diria que o trabalho do Jardim começou a florescer. Ele montou uma equipe contra o São Paulo, né? E agora repetiu a equipe. Ele só mudou o adversário, mas é a mesma equipe que começou contra o São Paulo, quando o Cruzeiro também jogou bem. Verdade. Diniz, Mansur, Richarlison, abraço, amigos. Não existe certo nem errado na história que eu vou contar, mas é que a gente está acostumado no futebol brasileiro a ver o treinador se adaptar ao elenco que ele tem e colocar em campo aqueles jogadores, né, de fama, melhores, pelo que já fizeram na carreira e tal. Ele vai juntando jogadores dentro de campo para ver o que acontece. O Leonardo Jardim começou pela ideia dele. Ele tem uma ideia de jogo, colocou essa ideia em campo e foi buscar dentro do elenco do Cruzeiro os jogadores que se adaptavam a essa ideia de pressão em saída de jogo do adversário, de movimentação constante, de toque inteligente quando esse é preciso, e a gente foi vendo os resultados disso. Isso é um treinador que consegue colocar dentro de campo o que ele pensa e não se adaptar ao que colocaram no colo dele. Aí floresce. E ele tem um currículo para isso, né? Já foi semifinalista de Liga dos Campeões, ganhou o Campeonato Francês. Caio Jorge tem um mérito que ele não se abateve, né, Fábio Júnior? Porque ele perde um pênalti, né, mas depois vai fazer 2 gols. Não, até porque, Rogério, o atleta ele sabe quando ele está bem no jogo, né? Independente de ter perdido o pênalti, ele sabe que está se movimentando bem, aquilo que nós chamamos a atenção. Acho que quando você está com confiança, as coisas vão fluir naturalmente durante o jogo. E ele deu uma resposta muito positiva novamente dentro do jogo, né? Após perder o pênalti, mas continua movimentando. Jogador que participa muito da partida também. Acho que hoje, em si, o Cruzeiro funcionou muito
muito bem. E quando o Richarlison fala em relação aos 3 volantes, né, que jogam hoje, são 3 volantes que marcam bem, mas que também tem muito boa saída de bola. Tanto é que eles participaram hoje ativamente dos gols marcados pelo Cruzeiro. Então acho que isso é importante também em relação à participação desses homens de meio campo. Aí já estava amadurecendo o gol do Cruzeiro, uma bela defesa do Marcos Felipe, que entrou no lugar do Ronaldo, que saiu machucado. O gol do Lucas Romero, ele fez no Campeonato Mineiro um gol muito parecido, batendo forte de fora da área e metendo essa curva aí, que a bola sai do goleiro. Ó. O Marcos Felipe dá um passo para o lado, faz uma leitura da batida, mas no meio do caminho repara que não é ali que a bola vai, é no outro lado, não dá mais tempo de chegar. Não, amigo. Pode ser, sim. Falha de leitura dele. Exato. A bola nem foi tão no canto assim, ela nem sequer bate na bochecha da rede, né? Quando a gente fala, ela bate naquela rede de trás. Então acho que era uma bola muito defensável, acho que pelo menos na minha interpretação, a leitura da batida foi ruim do Marcos Felipe, né? Me lembrou muito você batendo na bola, viu? É verdade, só que a minha fazia 2 curvas, essa fez uma só ali. Olha outro volante participando bem aí, ó. Vocês que estão com o volante na mesa aí, ó. Olha a bola que o Christian mete pro Caio Jorge, ele vai ganhar na corrida, né? Evita a falta para fazer 2-0. A bola do Christian foi perfeita no tempo certo. A movimentação também do Caio Jorge, quando ele abre um pouquinho pro lado direito, né? Pro lado direito ele dá essa possibilidade dessa bola entrar entre os zagueiros e ele já recebe ela na frente e aí ele tem velocidade, ganha do zagueiro e finaliza muito bem para fazer praticamente o seu segundo gol na partida. Depois vai ter uma bola, olha só, que o Lucas Silva carrega, outro volante do Cruzeiro trabalhando, vai fazer a jogada com o Caio Jorge, que domina e bate no canto. O torcedor do Cruzeiro curte o Caio Jorge desde o ano passado, tem problema de lesão, mas tem uma boa média de gols. Foi uma tremenda contratação, né? Tem vários jogadores do Cruzeiro que ainda estão nessa fila aí, que eu gosto muito. Você tem o Lautaro Dias ainda, que eu acho um tremendo jogador dentro desse elenco. O elenco do Cruzeiro é muito rico. Sabe o que chamou a atenção, já que tem chamado a atenção também em relação ao Matheus Pereira? Dineno, me esqueci de falar até do Dineno, sim, que está voltando agora de lesão, que é um jogador que característica também diferente, que é o único nesse elenco do Cruzeiro, na verdade, né? E no Bahia, o único que apareceu mais no segundo tempo foi o Eric Pulga. É o que tentou mais jogadas ofensivas, de velocidade, de drible, de finalização, mas muito pouco também em relação a tudo aquilo que o Bahia pode apresentar pelo elenco que tem. O Rogério Bahia realmente fez uma partida muito ruim hoje. E com relação à questão do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro aparece coletivamente, funciona bem, os jogadores individualmente também aparecem. Matheus Pereira, principalmente. Matheus Pereira, hoje eu estou vendo o Matheus Pereira diferente, mais solto dentro do campo, um cara que tem liberdade de movimentação, mas mesmo assim ele está mais intenso, ele está mais dinâmico, está pedindo mais a bola, está aparecendo mais para o jogo, e é aquilo que o Richarlison falou anteriormente, é um jogador importantíssimo para esse time do Cruzeiro, porque é um jogador que pensa, um jogador que articula as jogadas ofensivas, enfim, eu acho que o Cruzeiro, o Leonardo Jardim está conseguindo extrair dos jogadores as suas melhores qualidades dentro das suas principais características. Tem esse fator também, né, Diniz? A volta do Matheus Pereira, que foi pai agora, pai do Theo, desfalcou a equipe do Cruzeiro. Você sabe, né? O leite tá caro, fralda tá cara. Ele voltou bem, hein? Voltou animado. Tá tudo caro, tá tudo caro. E o Matheus Pereira, que foi por um bom tempo aqui, no ano passado, por nós aqui dito, né, no Troca de Passes, inclusive, que era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? O melhor meia dentro do nosso campeonato. Depois teve uma queda, aparentemente junto com o tá time, se né? recuperando. Exato. Junto com o time. Exato. O Cruzeiro fez um início de campeonato que chamava atenção, ainda com o Seabra. Deixa eu agradecer aqui Rogério Correia, Fábio Júnior e Carlos Eduardo Lino. Obrigado, meus amigos. Bom descanso, sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes, hein? Bom feriado, boa Páscoa. Para vocês também. Vão devagar no chocolate, né? É isso aí, para manter a boa forma. É isso aí, esse time é de boa forma. Ô Mansur e Richarlison, pra gente fechar aqui, eu sei que você tem uma análise pra gente aí, né, Mansur? Você separou alguns lances? O Richarlison tocou aqui no ponto das pressões antes de surgir o pênalti, que pra mim deram o tom do jogo. Vou chamar a atenção para 3 momentos rapidamente aqui. Vamos lá. Aqui a bola vai voltar. Ainda era o Ronaldo em campo, e aí você vê como o Cruzeiro se ordena para fazer a pressão. Aqui está o Matheus Pereira, que ele vai vigiar o goleiro, mas ao mesmo tempo tenta evitar que a bola venha nos 2 volantes. O Wanderson olha um dos zagueiros, Caio Jorge olha os outros, olha o outro zagueiro do lado direito. Aqui chegaram por trás Lucas Silva e Lucas Romero para fazer a pressão. Como essa bola entrou nesse zagueiro aqui, o Matheus volta para fazer essa vigilância
nenhum dos volantes. O Caio Jorge vai vigiar o zagueiro da esquerda, no caso, que é o Mingo. Por quê? Porque o Lucas Romero vai precisar vigiar o Jean Lucas que vem em apoio. Então é feito esse ajuste. E por aqui está o Christian para fazer a marcação do lateral pelo lado esquerdo. Se a jogada inverte, esse encaixe é todo ele feito para o lado oposto, de uma maneira muito sincronizada e muito bem organizada. Olha aqui, como a bola vai vir para cá, o Wanderson já se coloca na posição aqui para fazer a vigilância. A bola fica com o goleiro do Bahia, com o Ronaldo, que não tem ainda uma opção de passe. O Matheus Pereira, de novo, se aproxima, a bola sai por aqui. Como a bola vai entrar no lateral, aqui no caso que é o Arias, como quem deu o bote na direita foi o Christian e o Wanderson está no dos zagueiros, quem vai aparecer aqui por trás em pressão é o Kaique, lateral, dando bote. Ou seja, todo o time do Cruzeiro é voltado para fazer essa pressão. O Arias, sob pressão, vai dar o passe errado, a bola vai ser recuperada. Isso foi o tom o tempo todo do primeiro tempo, até que vai surgir o lance do pênalti. A bola está com o Ronaldo, ele fica observando, procurando uma opção de passe. Tem aqui os dois zagueiros, o Matheus Pereira entre o volante e entre o Ronaldo. E aqui quem vai dar o bote é o Caio Jorge, que vai fechar. E ele faz essa corrida, só voltando aqui, ele faz essa corrida orientando o corpo nessa direção para evitar o passe saia no zagueiro, pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Isso aí, quem jogou futsal, Richard, isso aí fazia muito, né? E quem gosta de assistir futsal, sempre ouve na pressão do goleiro o jogador do lado contrário sair. Por quê? Porque o goleiro está virado com o corpo para onde ele recebeu a bola. Então, muitas vezes, ele não vê esse jogador vindo do lado contrário. E quando vê, ele é obrigado a permanecer no mesmo lado. Então, ele não tem a chance de virar a bola para onde aquele marcador está vindo, né? Sim, mas o que mais me chamou a atenção era que todos os comportamentos eles eram dos 11 jogadores. E aí vai chegar o lance para mim que exemplifica a diferença evidente que tem muito de organização, você corre mais quando você sabe o que você tem que fazer, mas também de atitude entre Cruzeiro e Bahia no primeiro tempo, que é o lance do primeiro gol. Eu quero chamar a atenção para um jogador aqui. Para mim foi o grande nome do jogo, que é o Christian. Perdão, que saiu. Essa é a marcação descoordenada do Mansur. Ele mas tentou marcar o jogador e a marcação, o marcador fugiu, né? Ele era o alvo do passe, eu estou voltando aqui. Ele era o alvo do passe. Bem que no computador dá para voltar, se fosse o jogo era gol do adversário. A bola não chegou nele, olha a atitude dele no campo. Ele é vital para que o lance do primeiro gol acontecesse. A partir daí, o Cruzeiro retoma a bola, o Bahia está com 6. E olha o tempo que vai demorar para aparecer mais um jogador, enquanto o Cruzeiro vai tramando, e é o espaço que vai ter o Lucas Romero. Agora chegou o Jean Lucas, mas aí já é tarde. O Romero já está preparando o chute e sai o primeiro gol. O Cruzeiro muito mobilizado para competir contra esse Bahia. Bom de se ver hoje. Imagino que o torcedor tenha ficado bastante satisfeito. É uma partida, mas já mostra um caminho, pelo menos, né? Então, acho que o Leonardo Jardim, a partir dessa leve amostragem, vai tentar direcionar esse Cruzeiro daqui para frente. Por outro lado, a gente sabe que o Bahia é um time que gosta ter a bola, se organizar no seu 3-2-5, por vezes 2-3-5 ofensivo, e a partir da posse de bola empurrar o adversário para trás. Só que não dá para você esperar que todos os jogos vão ter circunstâncias favoráveis a você impor o seu jogo. Vai precisar se adaptar às circunstâncias em que o jogo fica mais físico, tem mais competição, você é pressionado desde a saída de bola, você não se estabelece no campo de ataque o tempo todo e vai precisar competir em outras circunstâncias. Não dá para você competir apenas quando o jogo apresentar a situação que é mais confortável para você. O jogo saiu um pouco do que o Bahia gostaria que ele fosse e o Bahia não respondeu. Para fechar, Richarlison, você conhece tão bem o Rogério Ceni, afinal foi companheiro de clube dele durante muito tempo. Imagino que a bronca no vestiário hoje ou amanhã, quando ele conversar com os jogadores, vai ser braba, né? Ele tem uma parcelinha de culpa hoje. Acho que para esse jogo contra o Cruzeiro, a escalação do William José, na minha cabeça eu não sei o porquê que ele opta pelo William José. Talvez para descansar, né? Porque hoje ele tirou, por exemplo, o Lúcio, ele tirou o Everton Ribeiro,
ele tirou... Ademir às vezes entra, né? Hoje o Ademir ficou fora. Quem mais, Mansur? O zagueiro, né? Hoje ele tá... Quem não começou... O Canu machucou. Começar o jogo, já você tá falando? O Canu já estava fora, Everton Ribeiro, Luciano Rodrigues, Ademir. Que nem tem começado Gilberto todos os jogos. e Arias se revezam, né? Vamos ouvir Leonardo Jardim, então. Aproveitar o ensejo aqui para ouvir o técnico do Cruzeiro, que foi muito bem hoje na montagem do time. O 11 inicial. Mas com certeza, quando não conseguirmos performar, tem outros jogadores que também querem entrar. Existe um efetivo de 22, 23 jogadores e todos querem jogar. E isso é bom para nós, para ter as soluções, que vai haver castigos, vai haver baixas de forma, vai haver lesões, vai haver outros problemas. Ainda hoje o Wagner sentiu uma fadiga muscular e teve que trocar para o Williams, e o futebol é isto. Jardim, hoje o Cruzeiro mostrou uma postura absurda, teve atitude e competiu. É isso que você quer para esse time, independente de qual jogador inicie a partida, independente de qual jogador seja substituído. Uma coisa que chamou muita atenção também, durante a partida, houve um lance que o Matheus Pereira foi para o ataque e ele deu passe, perdeu, voltou para a marcação, e o Lucas Romero e os outros jogadores chamando a atenção do Gabigol, do Dudu, para voltarem, enfim... Mostrou um espírito diferente nesse time do Cruzeiro. É isso que você quer para esse time, independente dos 11 iniciais? Com certeza que o espírito, para mim, é uma coisa muito importante, e a atitude que temos dentro do campo. Conseguimos, no jogo anterior com o São Paulo, fizemos um grande jogo, e hoje voltamos ao fazer. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. E eles mostraram isso. Vimos um jogador como o Mateus a trabalhar desta forma, a defender quando não temos a bola, a atacar quando temos a bola. Ele sabe disso, que ele já trabalhou comigo, por isso ele sabe qual é que é a minha ideia de jogo. Está de parabéns ele, está de parabéns todo o grupo, porque hoje a vitória foi uma vitória bastante satisfatória perante um adversário que é forte também. Eu sei que o Mirassol foi desvalorizado, a vitória foi desvalorizada, mas hoje em dia vejo o Mirassol, ele está bem. Eu gostei. Muita crítica que o Mirassol era a equipa muito fraca, mas eu gostei do Mirassol. O São Paulo também, uma equipa sub-20, foi empatar o Botafogo 2-2. A gente tem que jogar com adversários competentes. E eu acho que nestes 3 jogos fazer 7 pontos foi bom. E falo 3 porque em Porto Alegre não nos deixaram ganhar. Não deixaram nem ganhar nem jogar. Isso foi diferente. Ô Jardim, parabéns pela vitória. Estava recuperando um pouco da sua fala lá no Morumbis, quando você fala da dificuldade de mudar alguns pensamentos. Estava há muitos anos já no futebol, né? E falava da dificuldade de mudar alguns pensamentos, até questionou se era a pessoa certa para estar à frente do Cruzeiro. E aí a gente vê o Cruzeiro com a entrega, a determinação que você pedia, né? E hoje a gente viu de sobra aqui o Cruzeiro nessa determinação aqui no Mineirão. Como que é para você, de uma vitória pessoal que você conquista, de encontrar esse encaixe da equipe com a determinação que você pedia e sem abrir mão dos preceitos, dos conceitos que você vê do futebol? Não, quando eu disse que muitas vezes refletia sobre aquilo que eu era o treinador, não era no Cruzeiro, no Brasil, não é? Quando eu falei essa situação no Brasil, eu sou um treinador de projetos, sou um treinador que tenho uma ideia de jogo com intensidade, uma ideia de jogo em que tem que existir alguns duelos, muita procura por a bola, e depois quando tiver a bola a jogar. E sei que estamos em 4 rodadas, já fui 4 treinadores demitidos. Às vezes não há processo, não há nada, temos que ganhar jogos. E isto é um pouco o Brasil, não é? A emoção, eu já sabia disto. Por isto é que eu falei dessa forma, porque às vezes é difícil consolidar um projeto desportivo. Eu às vezes brinco com a minha equipa técnica. O City este ano teve 15 jogos, ganhou 1. Se fosse no Brasil, tinham sido 3 treinadores despedidos nesse período do City. O Guardiola ainda continua lá.
Mas é o Brasil, pá, as pessoas sabem que é assim que funciona, não vale a pena se lamentar. Estou aqui porque queria ter esta experiência, queria viver no Brasil, no país do futebol, e sinceramente estou a gostar, e também estou a gostar dos jogadores que estão a comprar a ideia do treinador, não é? É importante esta situação. Temos a maioria do grupo a comprar a ideia de ser competitivo, de lutar, de procurar a bola, e isso faz-me feliz. Eu hoje, no fim do jogo, disse aos jogadores: o dinheiro não me move hoje em dia, mas eu procuro no futebol este tipo de emoção. Este tipo de emoção a mim é que me preenche. Mais do que o prémio, mais do que o bicho, mais que essas coisas todas, é este tipo de emoção que me preenche no futebol e na vida, não é? Tá aí então Leonardo Jardim mostrando sua satisfação com o que foi mostrado pelo Cruzeiro, não só hoje, né? Ele deixou muito claro aí na entrevista que ele está gostando do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, da estreia com o Mirassol, o problema da expulsão contra o Internacional, jogo, né? Ali Quer dizer, não teve realmente... jogo. O Inter teve os méritos, mas o Cruzeiro teve dificuldade para jogar. Uma expulsão logo no início do jogo e hoje essa vitória importante contra o Bahia. Quando tivermos Rogério Ceni, a gente mostra para vocês. O jogo com o São Paulo foi um jogo que teve competitividade dos dois lados, mas foi com bola um jogo muito pobre, né? Muito abaixo. Até dos dois lados, inclusive.